Saudações a todos e todas, espero que estejam bem. Venho por meio deste vídeo para recomendar mais uma obra que considero de suma importância e a partir dela fazer algumas discussões que considero também importantes no âmbito do escopo do que ela representa. Eu estou falando da Revista de História Oral, feita pela Associação Brasileira de História Oral. Esse aqui é o volume 8, número 1, do ano de 2005, de janeiro a junho. Primeiro eu vou fazer uma contextualização, do porquê estou falando desse material e por que ele é importante. Em primeiro lugar, esse material me foi concedido completamente de graça. A universidade da qual faço parte, a Universidade Federal de Pernambuco, cujo sou apenas um mero estudante do 6º período do curso de História, à noite, licenciatura, distribuiu uma série de livros com essa temática, produzida por essa associação. Foram centenas de livros e os estudantes de todos os cursos tiveram o direito de pegar para si a quantidade que quisessem. Esse é um primeiro ponto. A gente precisa pensar sempre a importância de uma universidade se manter pública, porque, acima de tudo, isso representa a disponibilidade de material de altíssima qualidade intelectual, de altíssimo valor no quesito de memória, de história, de registro, de compartilhamento de conhecimentos, de forma completamente gratuita. Esse foi um dos 6 livros que eu peguei de lá. E esse não é um dos maiores, certo? Alguns são bem maiores. E foi distribuído de forma completamente gratuita pela universidade. E, obviamente, não é apenas isso que ela distribui de forma gratuita, também todos os artigos, dissertações, teses, são todos disponibilizados de maneira gratuita. Podemos sim fazer um grandíssimo debate sobre o papel da universidade, sobre a formatação que ela se encontra hoje, como é que ela poderia melhorar. Vide aí as propostas de universidade popular que eu me filio. Porém, diante dos ataques que essa universidade sofre, a universidade pública no geral, é imprescindível destacarmos o papel público, o papel gratuito, que tem um grande potencial de retornar à sociedade com serviços e produção de conhecimento. Então, isso aí é imprescindível. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto, antes de entrarmos na importância desse material, é a questão da periodização da história. É uma coisa muito comum que acontece nas diversas cadeiras do curso de História, licenciatura pela noite, pelo menos na minha experiência eu posso destacar isso, é que a gente vai sempre questionar a validade das periodizações históricas que estamos acostumados. Não quer dizer que nós vamos descartá-las, até porque o nome das cadeiras remete a essas periodizações. Do que eu estou falando? Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Essas divisões, elas foram criadas historicamente, com o perdão da redundância, com certos objetivos políticos. Essas divisões não são inocentes. Boa parte delas tem a Europa como referencial. Então, a transição da Idade Média para a Idade Moderna muitas vezes é colocada como responsabilidade das grandes navegações, ou da Reforma Protestante, ou da queda de Constantinopla. Ou seja, questões que aconteceram, que são importantes, não deixam de ser importantes, tiveram um grande impacto local, regional, mas que não tiveram um impacto explosivo imediato. Os chineses, japoneses e coreanos, diante dos primeiros portugueses e espanhóis se lançando ao mar, não sofreram nenhum tipo de abalo. Isso demorou para acontecer. Essa expansão das grandes navegações demorou décadas, quizá séculos, para começar a realmente afetar o globo. Mas é claro que a nossa história, o nosso conhecimento é absurdamente influenciado por aquilo que é produzido no Ocidente. Vide Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e outros da esfera de influência ocidental. O que não quer dizer que apenas daí vem o nosso conhecimento. De jeito nenhum. Há muitas iniciativas dentro da universidade de expandir o escopo do que nós tratamos como referência teórica. E isso é uma coisa, na minha opinião, positiva. Aí uma nota de solidariedade e de parabéns e aplausos, para os cursos de História Indígena, História da África, que buscam, graças a seus docentes e os discentes que se interessam pelo tema, acrescentar, inserir temáticas, autores e autoras que se distanciam razoavelmente ou bastante das perspectivas mais comuns advindas da Europa, advindas dos Estados Unidos. Isso é um ponto bastante positivo. E por que eu estou falando de periodizações para tratar de história oral? Porque o início dessas periodizações é colocado como a invenção da escrita. De novo, não é que a escrita seja algo qualquer na história. Pelo contrário, a gente fala de historiografia, que é a escrita da história,
com muita frequência e tratamos isso como um tema fundamental. Não deixo isso como algo de segundo plano. Mas a questão é começar a tratar a escrita como o definidor de uma civilização. Ou seja, se tem escrita, é civilizado. Se não tem escrita, não é civilizado. Eu, assim como vários colegas, vários professores, descartamos essa noção completamente. Os povos que não têm escrita da forma organizada como nós temos estão repletos de história. E essa história é conhecida justamente por quê? Por conta da tradição oral, por conta da oralidade. E por isso a importância desse tipo de material. Porque aqui há escritos de vários autores, autoras, professores, pesquisadores, pesquisadoras, falando sobre os mais diversos temas. Alguns dos que mais me chamaram a atenção são aqueles tratando sobre a questão dos negros, dos indígenas e de uma guerra muito específica que fazia todo sentido no contexto aqui, porque estava nas proximidades desse ano, 2005, que era a Guerra do Kosovo. Só para fazer uma citação às pessoas, né, e aos temas que são tratados. Tradição oral e história oral, proximidades e fronteiras, de Verena Alberti. Memórias do Cativeiro, narrativas e heterotexto, de Hebe Maria Matos. Esse particularmente interessante porque mostra que muitos ex-escravizados viam Getúlio Vargas como uma espécie de emancipador que sucede a Princesa Isabel. Olha só que coisa curiosa, né? Anos 30, 40, que coisa curiosa. Tradição e cultura escolar, Ernesta Zamboni. Ou então, narrativas de violência no Kosovo do pós-guerra, de Silva Salvatisi. Isso tudo é muito importante, porque, infelizmente, muitas experiências de pessoas que passaram por situações deletérias, traumáticas, não são registradas, nem sempre são registradas. Até porque a experiência humana é vasta, né? Cada pessoa tem uma experiência de vida que valeria 10 livros, 15 livros, e olhe lá, tem gente que teve experiência de vida que vale por 20 livros. Ou seja, nem tudo é registrado. Mas os historiadores orais, eles buscam essas formas de entender a realidade que não estão escritas, justamente para ter uma nova perspectiva. Muitos vão dizer que a história oral é narrativa, é uma memória falsa, é uma memória distorcida. Mas assim, o que a gente mais aprende, que nós devemos mais internalizar quando se trata de ciências humanas, e falando especificamente de história, é de que não existe nada neutro. Não existe nada neutro, não existe nada isento de problemas no sentido de conveniência, ou seja, a pessoa escreve o que lhe é conveniente, assim como a pessoa fala o que lhe é conveniente. Ela lembra do que lhe é conveniente, então não é uma coisa exclusiva da oralidade. Os historiadores têm que ler, têm que ler muito, mas eles têm que parar de tratar o texto escrito como mais sagrado do que outras formas de registro histórico. Muitas coisas, muitos monumentos podem nos trazer informações bastante acuradas, ou pelo menos hipóteses possíveis e verossímeis do que é ou do que foi determinada realidade. Não é só aquilo que está escrito. É isso. Recomendo essa obra. Provavelmente ela pode ser encontrada no site oficial dessa associação. E caso não achem, lá no 11º andar do Centro de Ciência, de Filosofia e Ciências Humanas, o famoso Cefiche, da Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife, você ainda pode encontrar uma série de livros tratando desse tema, dessa mesma coleção. Vale muito a pena apostar nesse material, que não trata apenas de autores e autoras nacionais, também internacionais. Então, se você quiser praticar um inglês, um francês, um espanhol, também tem alguns artigos que estão escritos nessa língua. É isso. Viva a universidade pública, viva a gratuidade da distribuição do conhecimento, viva a universidade popular, que por enquanto é apenas um projeto. E um salve aí para o curso de História da Universidade Federal de Pernambuco e dos meus queridos colegas que por mais de 2 anos tive o prazer de compartilhar essa trajetória. Abraços.